Olá, meninos, muito bom dia, bem-vindos a mais uma aula de matemática, virtual da semana. Hoje nós vamos falar sobre bases médias, tanto do triângulo quanto do trapézio, ok? Então vamos lá, meninos. Vamos supor que a gente tem aqui um triângulo ABC, ok? E o que é base média? Quando a gente tem aqui um segmento, tá? Que divide esse lado aqui AB em duas partes iguais e o lado AC em também duas partes iguais, a gente fala que esse segmento aqui, que eu vou nomeá-lo de DE, ele é uma base média desse triângulo ABC, tá? E o que isso significa? Significa que o meu DE, que é a base média, vai ser igual à base desse triângulo dividido por 2. Olha que fácil, maravilha, tá? E claro, o DE tem que ser sempre paralelo ao lado ali BC, tá? Então, muito bem, meninos. Como que seria isso aqui numa aplicação dentro de um exercício? Vamos supor ali que naquele triângulo ABC, o DE ou ED, tanto faz, tá? Ele a dimensão dele seja de 3x, tá? E BC seja 2x mais 7. E aí eu pergunto para vocês qual que é o valor de x. Como que a gente vai descobrir o valor de x nesse caso aqui, tá? Então, a gente vai pegar ali aqueles valores e vamos substituir nessa fórmula aqui, muito simples. Então, como é que vai ficar isso aqui? O meu DE vai valer 3x, porque tá ali escrito, certo? Que é igual. O meu BC é 2x mais 7 dividido por quanto? Dividido por 2. Lembrando que 3x é a mesma coisa que 3x sobre 1, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado, tá? Então, vai ficar 2 vezes 3x, 6x. 1 vezes 2x, vai ficar 2x. 1 vezes 7, mais 7. Pronto. Tudo que é x vem para um lado, tudo que não é vai para o outro lado, certo? Resolver ali uma equação do primeiro grau bem simples. Então, vai ficar aqui 6x menos 2x é igual a 7. 6x menos 2x, 4x, que é igual a 7. Ou seja, x é igual a 7 sobre 4. Quem quiser escrever em forma de fração, vai encontrar que x é igual a 1,5, ok? Pronto, simples assim, tá? Então, olha, eu descobri que o meu valor de x é igual a 7 quartos ou 1,5, tudo bem? E aí, se eu quiser saber o valor de DE, basta substituir ali 3 vezes 1,5 que eu descubro o DE. Se eu quiser descobrir o BC, basta eu pegar o valor de x e substituir ali no x, no meu lado referente ali ao lado BC, ok? Muito tranquilo, gente, não tem o menor, assim, segredo, tá? Vamos só para mais um exemplo para vocês entenderem como é que vai funcionar num outro exemplo, tá? Vamos supor agora que a gente tem esse triângulo aqui ABC, tá? Então, como é que vai ficar aqui? Vamos colocar aqui uma base média nele, já que a gente tá falando de... Já que a gente tá falando de base média. Então, pronto. Finge que tá certinho, tá, gente? Que às vezes não fica, não. DE, tá? Aí, eu vou falar que aqui vale 5x. 5x. Tá, minha caneta tá falhando, gente. 5x. E o meu BC vai valer 3x mais 2, ok? Então, vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. A gente sabe que DE, que é a base média, certo? É igual a BC, que é a minha base do triângulo, dividido por 2. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar da seguinte maneira. DE é igual a 5x, que é igual a BC, que é 3x sobre mais 2, dividido por quanto? Dividido por 2. Agora, como que vai fazer para resolver? Multiplicação cruzada. Lembrando que aqui é a mesma coisa que escrever sobre 1. Então, vai ficar 10x é igual a 3x mais 2.
Então, 10x menos 3x é igual a 2. Então, 7x é igual a 2. Ou seja, x é igual a 2 dividido por 7, tá? Pode deixar em forma de fração? Pode, não precisa transformar para decimal não, tá? Se você quiser deixar em formato de fração, tudo bem, tá certinho do mesmo jeito. Então, é muito fácil, tá? Agora, vamos ver como é que funciona a base média de um trapézio, tá? Que também é muito simples de fazer, tá? A base média de um trapézio é muito semelhante ao triângulo, porém, o trapézio ele tem duas bases, certo? Então, vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Então, meninos, relembrando aqui sobre o trapézio, tá? O trapézio, ele tem aqui uma base que a gente chama de base menor, uma base maior, certo? E dois lados aqui que não são paralelos. Então, mais ou menos assim, certo? O desenho não ficou tão bonitinho, mas deu para entender. Então, vou falar aqui que esse trapézio aqui é um trapézio A, B, C e D. Analogamente, né, lá ao triângulo, quando a gente tem aqui uma base média referente a esse trapézio, que eu vou chamar de EF, tá? Essa base média, ela vai dividir esse meu lado em duas partes iguais e o lado BD também em duas partes iguais. Mas aí, meninos, o que acontece? Nesse caso aqui, a gente tem um fator, tá? Que fator que é esse? A gente tem duas bases, tá? Lá no triângulo, a gente tem uma única base, mas aqui a gente tem duas. Então, como que a gente vai calcular, né? Utilizando aí a base média, algum valor dentro de algum exemplo. Vamos supor, então, que a gente tenha o AB valendo 4x mais 5, ok? O CD valendo 2x e o EF valendo 30, ok? Como que eu vou calcular aqui, tá? O valor de x nesse caso do trapézio? A gente vai fazer o seguinte, não é base média? Lembra lá de valores médios que a gente calculou nas aulas de estatística? É um pouco semelhante a ele, tá? Como que a gente vai fazer? Vai ser assim, ó, a minha base média, F, vai ser igual a quê? Vai ser igual a minha base AB, que é a base menor, mais a base maior, que é CD, dividido por 2, ok? Então, vamos ver. O EF vale 30, então, vou colocar o meu 30 aqui. O AB vale 4x mais 5. E o CD vale 2x. Pronto, 2x, tá? Dividido por 2. Aqui é a mesma coisa de colocar sobre 1, certo? Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 2 vezes 30, 60, igual a 4x mais 5 mais 2x. Pronto, agora o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa minha equação do primeiro grau, tá? Então, repare, aí tem uma diferença pro triângulo, né? Nesse caso aqui, não tenho só uma base, eu tenho duas bases. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar as duas e vou dividir por 2, tá? Lá no meu triângulo, bastava dividir por 2 a base referente ali à base média do triângulo, tá? Então, vamos lá, deixa eu trocar de página para a gente poder fazer essa equação na página seguinte. Então, meninos, como é que vai ficar, né? Lá na página anterior, a gente viu que ficou 60 igual a 4x mais 5 mais 2x. Então, a gente vai resolver essa equaçãozinha aqui do primeiro grau, que é muito simples, né? Eu sei que vocês têm toque, né? Que gosta do x do lado esquerdo. Então, vou colocar aqui o x do meu lado esquerdo. E o que não for x, eu vou passar para o meu lado direito, tá? Lembrando que a gente passa sempre com a operação trocada. Então, aqui vai ficar menos 6x, operação inversa, né? Igual a menos 55. Pronto. O que eu faço agora quando a minha variável é negativa? Eu vou multiplicar toda por menos 1.
Então, vai ficar 6x é igual a 55. A gente multiplica toda, né, a equação por menos 1. E agora, o que eu vou fazer? Aquele 6 que tá ali multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, né? Então, vai ficar 55 dividido por 6, né? Então, aqui o meu x é igual a 55 sobre 6. Quem quiser deixar em forma de fração, pode. Quem quiser utilizar ali número decimal, vai descobrir que 55 dividido por 6 é aproximadamente 9,16, ok? 9 inteiros e 16 centésimos. Muito tranquilo, gente. Qual que é a diferença, então, do trapézio para o triângulo? No triângulo, a gente usa a própria base e divide por 2. E no trapézio, para a gente descobrir a base média, a gente soma a base menor com a base maior e divide por 2, ok? Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. A gente se vê durante as aulas online e ao vivo durante essa semana. Lembrando que essa semana a gente tem aula complementar extra, ok? Então, um beijo grande e até a próxima!